Capítulo 4. Processo cognitivo. A cognição é o vasto campo de estudo e trabalho que oferece a melhor oportunidade de contato entre o pensamento budista e a filosofia e psicologia de todas as vertentes. É também o ponto de florescimento da filosofia budista, ainda que essa não possa ser considerada uma forma de busca à verdade última e eterna das coisas. Como filosofia, o budismo é somente uma forma relativa, condicionada e passageira de sistematizar conhecimentos do mundo e do processo de cognição, de modo que seja possível o reconhecimento dos condicionamentos mentais dentro de seu próprio contexto. E, por último, o reconhecimento da natureza da libertação. Reconhecer a condição humana, a contaminação mental inerente a todo o processo cognitivo e a natureza da liberação é tudo que a filosofia budista pretende em termos de filosofia. É o seu limite. Nesse ponto, inicia-se a prática budista propriamente dita, que visa a depuração de todo o condicionamento inconsciente, para que a operação mental possa vir manifestar a completa ausência de jogos cegos e de condicionamentos automáticos ocultos. Contaminação dos objetos. O termo contaminação é usado no sentido de ação limitante sobre a experiência da realidade pelo surgimento do não noticiado, automático e involuntário de ideias, emoções e imagens mentais que reduzem as possibilidades da experiência de realidade a espaços cognitivos extremamente restritos. A divisão em primeira, segunda e terceira contaminação, que explicarei aqui, é meramente didática. As três contaminações serão apresentadas através de exemplos, e o objetivo é realçar o fato de que, de um modo ou de outro, operamos incessantemente com limitações em nível cognitivo sem perceber. As limitações aqui mencionadas se introduzem como os 6 ladrões, ou seja, como a operação condicionante que se dá oculta dentro das mentes associadas aos 5 sentidos físicos e também na mente abstrata. Primeira contaminação. Seguramos um livro em nossas mãos. Um livro é inequivocadamente um livro. Podemos apalpá-lo, folheá-lo, examinar o texto. Verificamos facilmente que há uma posição correta para que ele possa ser lido. Podemos identificar em que língua foi escrito. Podemos sentir claramente a completa concretude do livro. É inequívoco. O que mais seria um livro se não um livro? Essa é a primeira contaminação mental da visão. A que surge no trato com objetos concretos. A que dá realidade única e inequívoca aos objetos concretos com que lidamos. Por que seria isso uma contaminação mental? Em que sentido há algum equívoco nessa compreensão tão evidente e clara desse livro? Voltemos ao livro. Ainda que seja inequivocadamente um livro, para uma traça, trata-se de um manjar. Estaria a traça equivocada? Haveria algum erro de avaliação ou de percepção no comportamento da traça? Seria apenas uma questão de brutal insensibilidade da traça diante da sutileza da mente humana, que é capaz de apreciar os livros e extrair deles deleite, conhecimento e emoções? Evidentemente não. Uma traça comporta-se de forma inteiramente correta quando se alimenta de um livro. Da mesma forma, nós não estamos cometendo erro algum quando vemos e utilizamos um livro. As interpretações não se contrapõem, mas se completam. É um alimento e é casa para a traça e livro para os humanos. Neste ponto, podemos entender melhor o que significa essa primeira forma de contaminação mental, que ocorre quando interpretamos de forma automática e condicionada os estímulos sensoriais que nos atingem. Essa primeira forma de contaminação é admitir que os objetos que nos surgem aos sentidos e à mente sejam um tipo de realidade concreta pré-existente, independente de nós, com a qual estamos nos relacionando. O surgimento do livro, como algo separado, é completamente convincente. Não nos permite qualquer distanciamento
ou defesa. É cristalino, não tem sombras e não exige esforço. Segunda contaminação. Vemos um cubo transparente desenhado numa folha de papel. Quem não concordaria que se trata efetivamente de um cubo? Quem não concordaria com a sua realidade, com a existência de seus 6 lados, 12 arestas e 8 vértices? Qualquer pessoa que visse um número diferente de arestas, vértices ou lados estaria equivocada. A imagem do cubo penetra em nossas mentes sem deixar sinais. Parece inteiramente natural e completamente correta. Somos completamente indefesos diante disso. Em quantas dimensões está o desenho? 2, pois está no plano. Quantas dimensões tem o cubo? 3. Como isso é possível? O desenho em 2 e o cubo em 3 dimensões. Adicionamos uma dimensão mentalmente. É visível e claro que fazemos isso de forma completamente natural e automática. E fazemos mais. Quando fitarmos as vértices A e B separadas, faça a experiência. Vemos claro e nitidamente cubos em diferentes posições. Como isso é possível se o cubo desenhado não foi alterado? É o mesmo que sempre foi? Como é possível que uma mesma realidade concreta, o desenho, seja capaz de oferecer-se como diferentes realidades objetivas ao mesmo observador, sem que qualquer mudança externa seja realizada? Essa é a segunda forma de contaminação. Atribuir uma realidade concreta, imediata, sem esforço, a objetos abstratos. É o mesmo fenômeno das imagens vistas na televisão e no cinema, dos sons ouvidos no rádio, das pinturas artísticas, das fotografias e das formas vistas nas nuvens. Terceira contaminação. Examinamos os objetos que nos rodeiam. Observe a forma pela qual eles nos surgem como uma realidade permanente e separada de nós. Afinal, como tomamos consciência e dizemos que um objeto existe? Através das suas características. Um objeto sem características é o que chamamos de inexistente. Isso não se aplica apenas a objetos concretos, mas aos abstratos. Características não precisam ser objetificáveis e universalmente aceitas, mas meramente existentes, mesmo que isso valha apenas para uma pessoa. Em qualquer desses casos, considera-se que as características existem, concretas, abstratas ou até mesmo delirantes. Sendo assim, aqui está a terceira forma de contaminação do processo cognitivo. Quando falamos em características, está implícito que o objeto em foco é o possuidor dessas características. Mas o que significam as características de um objeto? Na tradição Zen, existe o koan, uma pergunta feita para quebrar a rigidez da visão. O mestre bate uma mão espalmada contra a outra e pergunta ao discípulo: qual é o som que surge de apenas uma das mãos? Não há resposta possível. Batemos a mão espalmada sobre uma mesa, depois sobre um livro, na parede, em uma cadeira. Cada objeto produz um som diferente. É fácil identificar o som de cada um. Batemos então uma mão com a outra. Seria o som apenas de uma das mãos? Sendo ambas iguais, a qual delas pertence o som? Quando batemos palmas. Se o som pertence a ambas, o mesmo se dá quando batemos na mesa, no livro, na parede e na cadeira. Mas nossa interpretação foi sempre a de que o som pertencia ao objeto tocado. Sempre nos pareceu que era uma característica dele. Essa é a forma mais sutil de contaminação mental do processo cognitivo. Aqui implicitamente atribui realidade separada a objetos e observador. Todas as características que podem ser encontradas em objetos, nomeadas ou classificadas, são o resultado desse tipo de simplificação. A crença em que o objeto pode revelar características próprias. Em nenhum momento consideramos que qualquer característica é apenas uma espécie de interpretação automática de um processo de relação. Em nenhum momento consideramos que qualquer característica é apenas uma espécie de interpretação automática de um processo de relação. Essa atitude está na fase da linhagem. Essa atitude está na base da linguagem, que só existe na crença da separação entre objeto e observador. É assim que tudo é descrito e pensado, de forma bem separativa. Formas de relação com um objeto.
A seguir, serão examinados os limites da validade do conceito do objeto nos processos de relação, ou seja, as próprias experiências em que esses objetos aparecem como sendo tais objetos. Como vimos, os processos de relação também são a chave para o surgimento da noção de objeto, porque é desses processos que surge o que chamamos de características dos objetos. Existem 4 formas de relação com o objeto, e todas elas são condicionadas e potencializadoras do processo de contaminação da nossa cognição. Primeira forma de relação. Ao tocarmos um objeto e o sentirmos pelo tato, de forma palpável e concreta, sua presença surge de forma objetiva, inequívoca e com toda a concretude que possa ter. O objeto existe. Não vemos limites para essa realidade. O objeto, obviamente, existe e mesmo que não possamos tomar conhecimento dele, em algum lugar ele vai estar. Por exemplo, um moleiro toma uma bolota de barro nas mãos, amassa e a alisa enquanto gira no torno. A bolota segue girando e o oleiro com a mão começa a moldá-la. Em que momento a bolota deixa de ser bolota e passa a ser um vaso? O que é necessário para que isso ocorra? Qual é a essência da transformação de bolota em um vaso? Qual é a essência do surgimento do vaso? O que significa dizer que a bolota de barro desapareceu para dar lugar ao vaso que surgiu? O vaso está sobre a mão. Podemos percebê-lo em nossos 5 sentidos físicos. Podemos desenhá-lo e os outros reconhecerão um vaso desenhado. Qualquer pessoa reconhecerá no vaso um vaso. Mas onde estará a bolota? Seria o vaso a bolota? Não. No momento em que o vaso passou a existir, a bolota desapareceu. Existe, no entanto, alguma diferença estrutural? Algum componente que está no vaso e que não esteja na bolota? Qual a diferença entre a bolota e o vaso? Sem dúvida, poderíamos encontrar muitas. Mas olhando de contexto mais sutil, vemos que sua natureza é a mesma. A bolota de barro e o vaso são discriminações mentais que surgem sobre as condições do nosso mundo mental interno. Só os seres humanos reconhecem vasos ou livros. Compreendendo isso, fica claro que desaparecendo os seres humanos, livros e vasos também desaparecem como os conhecemos. As verdades relativas são todas contextuais. São válidas, inequívocas, úteis, corretas e verificáveis experimentalmente, mas sempre dentro dos limites de validade, sobre a defesa dos pressupostos que lhes dão esse sentido de verdade palpável. Qual é a verdade absoluta sobre o vaso? É que não há um vaso em si mesmo. Isso é a compreensão conceitual de um vaso.